Uma ótima tarde a todos. Está no ar a terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 16 de maio. Que bom estar contigo, você que nos acompanha em todo o Brasil, pela NET Claro TV, pela Sky, pelas antenas parabólicas, pelo portal sba1.com, também pelas mídias sociais, o Instagram do Canal do Boi, o Facebook e também o YouTube do Canal do Boi. Além disso, você nos acompanha também pela Neo TV no Paraguai. Olha, abrimos esta terceira edição falando a respeito de trigo e trazendo aqui no nosso programa um levantamento realizado recentemente pela Stonex no Brasil, que mostra as estimativas para a produção de trigo já na safra nova, na safra de inverno de trigo. E mostram dois números interessantes. Primeiro, o país atualizando aí os dados de produção, chegando a 11 milhões e 300 mil toneladas na estimativa e com também uma expectativa de exportação muito alta, de 2 milhões e 130 mil toneladas, o que colocaria o país entre os 10 maiores exportadores de todo o mundo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Jonathan Pinheiro, ele que é analista da Stonex e participa conosco. Jonathan, obrigado pela sua participação. O Brasil sempre foi um grande importador de trigo, em especial da Argentina. Como é que hoje está essa situação interna, ou como deve ficar, melhor dizendo, de oferta e demanda? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, exatamente, o Brasil sempre foi exportador e ao longo das últimas temporadas nós temos visto alguma mudança em relação a isso. O Brasil se tornou um fornecedor. A guerra da Ucrânia e Rússia trouxe alguns pontos interessantes para o Brasil, foi um momento bastante atrativo. A gente também teve na temporada passada uma quebra de safra nas culturas de verão, principalmente a soja, isso favoreceu até mesmo as questões logísticas. No geral, a gente teve alguns fatores que convergiram para o Brasil se tornar um fornecedor de trigo, então a alta dos preços internacionais, essas questões logísticas, e o Brasil então veio a ser alternativa aí aos compradores internacionais. De lá para cá a gente viu que o Brasil tomou gosto, de certa forma, por isso os produtores se voltaram mais para o mercado internacional e o Brasil conseguiu se manter competitivo em relação a isso. Então a gente viu ali em 21, 22 já o Brasil exportando uns volumes consideráveis, agora 22, 23 novamente, e para 23, 24 a gente já começa a falar em novamente exportações. A gente traz essa estimativa de pouco mais de 2 milhões de toneladas aí, considerando que não tendo uma quebra de safra nas culturas de verão, soja e milho no geral, que acabam competindo muito no começo do ano com a logística de porto, o Brasil tem aí para exportar 2 milhões de toneladas de maneira bastante confortável. Já chegou a exportar 3 milhões com a quebra de soja, já exportou 2,5 milhões, mas de maneira mais apertada. Agora, não tendo nenhuma mudança assim fora do habitual em relação a esse cenário, a gente tem como exportar tranquilamente 2 milhões e há um interesse doméstico em relação a isso para exportar esse trigo, né? E aqui dentro a gente tem também um cenário de preços agora cada vez melhores. Para o lado comprador, os preços vêm recuando, mas ainda assim as margens dos produtores ao longo da última temporada ainda foram bastante positivas. Isso, no geral, com o cenário de preços internacionais que também vem caindo, mas ainda está dentro de um histórico de forma relativamente elevada. Então, também acaba sendo um ponto interessante, além das exportações que atraem o produtor a investir na cultura no sul do Brasil, mas também os preços domésticos ainda com margens interessantes, né? E aí, do lado das importações, a gente vê que essa queda nos preços internacionais podem favorecer eventualmente uma retomada, talvez a redução de compras do Nordeste de trigo nacional, como a gente viu na última safra, por meio de cabotagem, que é uma operação relativamente cara, que acaba muitas vezes até inviabilizando essa operação, mas que com o preço internacional elevado acabou sendo uma alternativa interessante. E o Brasil, com uma safra que já foi muito próximo dos 11 milhões de toneladas na temporada anterior, acabou suprindo parte dessa demanda. Mas agora, mesmo com uma safra de 11,3 milhões e exportação na casa dos mais de 2 milhões de toneladas aí, talvez a gente veja uma retomada também das importações, olhando muito para as regiões que são mais dependentes delas, como a região Nordeste e Sudeste, que acabam tendo custos logísticos um pouco mais elevados para retirar esse trigo do sul do país, que está muito concentrado por lá, né?
Jonathan, falando a respeito hoje da concentração de produção e o tipo de trigo que está sendo produzido no Brasil. Historicamente, eles estão concentrados nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores, mas tem já produções mais evidentes, também com variedades que são mais adaptadas em São Paulo, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Hoje, o que nós podemos esperar desses estados que estão produzindo, mas que não são tão tradicionais em termos de produção? Exatamente. A tecnologia nós temos para produzir uma área cada vez crescente, inclusive na nossa estimativa nós estamos trazendo aumentos expressivos, aí São Paulo chegando a mais de 400 mil toneladas de produção, nós temos também Goiás, até mesmo Minas Gerais também produzindo volumes cada vez mais consideráveis e Bahia também, falando em volumes mais representativos. Então a gente tem visto esse cenário de crescimento, a tecnologia existe e existe uma demanda regional também que vai acabar demandando esse trigo, né? Então existe um cenário, sim, de possibilidade de crescimento, mesmo sem falar em um trigo transgênico, que tem sido um assunto recente no mercado, ainda assim a gente já tem algumas variáveis, algumas variantes de sementes que podem ser muito bem produzidas nessas regiões, e a gente tem visto esse cenário de crescimento e o interesse também nas regiões produtoras de produzir mais trigo. Então, esse cenário, com certeza, é de crescimento nessas regiões que são menos tradicionais na produção de trigo, e, eventualmente, com a chegada de uma variante transgênica, com um trigo mais resistente ao clima dessas regiões, a gente pode até mesmo ver o Brasil chegando a um outro patamar de produção, aí chegando acima até desses recordes que a gente tem visto nas últimas temporadas. É claro que vai depender muito ainda da situação de preços e até mesmo da competitividade desse trigo no restante do país para chegar realmente a níveis mais expressivos, mas ainda assim é um cenário bastante positivo pelo lado tecnológico, pelo lado mais técnico, olhando para a possibilidade de plantio, ela existe sim. Jonathan, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. E nós seguimos falando de algumas culturas aqui no Brasil e outra cultura que é bem ligada ao sul do país. Eu estou falando da produção de arroz e as exportações também. Os embarques, inclusive, agora no último período considerado, foram mais intensos. É o que nos conta agora Walter Puga Júnior. As exportações brasileiras de arroz passaram de 140 mil toneladas durante o mês de abril. Para você ter uma ideia, é o dobro do que foi exportado, comercializado no mesmo mês do ano passado com compradores no exterior. A informação é da Biarroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com dados, lógico, que foram compilados via Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Bom, a receita com as vendas desse arroz exportado passou de 47 milhões de dólares, mais do que o dobro do que foi obtido um ano antes. Agora, o resultado das exportações de arroz beneficiado, que é um valor agregado maior, né, maior valor agregado para esse produto, também melhorou. Em abril, os embarques totalizaram mais de 22 mil toneladas e geraram uma receita, um faturamento com esse arroz de maior valor agregado de 10 milhões de dólares. Para ter uma ideia, no mesmo mês de abril, né, do ano passado, o Brasil embarcou pouco mais de 10.800 toneladas, o que resultou em 4 milhões e 200 mil dólares. Agora, faturou 10 milhões de dólares. Agora, vamos resumir. Nos primeiros 4 meses deste ano, as vendas externas de arroz brasileiro, base e casca, atingiram mais de 508 mil toneladas. Foram menores, quase 2%, quando comparado com os primeiros 4 meses do ano passado. A receita obtida através dessa exportação, de janeiro a abril deste ano, superou 172 milhões de dólares, bem acima daqueles 151 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Agora, enquanto o Brasil exporta mais de 508 mil toneladas de arroz, nós também compramos arroz. Para se ter uma ideia, nos primeiros 4 meses deste ano, as compras estão maiores agora do que foram feitas no ano passado. Nós importamos mais de 350 mil toneladas. No ano passado, importamos também, mas importamos menos
de 285 mil toneladas. Agora já aumentamos as nossas compras para números superiores a 350 mil toneladas em apenas 4 meses. Resumindo, o Brasil vende arroz para outros países, mas compra também muito arroz de outros países. Resumindo, toma lá da cá, arroz continua caro no mercado interno. Walter Puga Júnior, de São Paulo. O assunto agora é a previsão do tempo. Você vai ver que as chuvas no norte do país têm favorecido a umidade do solo. É o que nos conta Julian Marques. Boa tarde, Julian. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Diferente de boa parte do país, a chuva persistiu nos últimos dias em grande parte da região norte, o que manteve o alto índice de umidade disponível no solo, principalmente nessas áreas mais escuras que vemos aqui no mapa. De modo geral, áreas produtoras com ciclo em desenvolvimento e as áreas de pecuária estão sendo beneficiadas por essa alta umidade. Só que o excesso de água no solo também pode ser prejudicial na região, como, por exemplo, para o transporte dos grãos. Olhando agora de forma mais estendida para o norte do país, a tendência de redução das chuvas também na reta final de maio e comecinho de junho. Pode chover ainda em partes do Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, mas com baixos acumulados comparados ao que tem sido registrados nos últimos períodos. Na maior parte da região, o tempo seco vai se instalar, o que poderá aumentar os incêndios na região, viu? Principalmente porque, a longo prazo, a tendência é de permanência do tempo seco pelo menos até o dia 8 de junho na maior parte da região nortista, o que deve reduzir de fato os índices de disponibilidade hídrica do solo, o que é ótimo para secar as estradas para transportes mais rápidos dos grãos. Em Altamira, no Pará, a expectativa é de chuvas nos próximos dias, mas já de forma irregular e intercalada com janelas de tempo seco e quente. A tendência mostra uma redução mais expressiva das chuvas na cidade, já no começo do mês de junho, o que tende a não mudar nos próximos meses. Em Natividade, no Tocantins, nem há previsão de chuvas significativas daqui para frente, viu? A tendência mesmo é de um longo período de estiagem para a região, o que pode comprometer negativamente o desenvolvimento das lavouras e também das áreas de pastagens. Fabiano, volto com você. Eu estive na última semana no estado de Goiás e estive com vários produtores do centro-oeste de Goiás, Mato Grosso do Sul, e eu conversei sobre vários temas, entre eles comercialização de soja, como que eles estão enxergando este momento e o que poderia ter sido feito. Eu conversei com o produtor Sérgio Tesser, ele que é produtor rural aqui em Mato Grosso do Sul e que se posicionou lá em Maracaju como que isso ocorreu e como que foram os impactos no seu negócio. Acompanhe. A produção tem que estar boa, razoável, estamos conseguindo produzir bem. O problema é que nós erramos o tempo de venda, nós perdemos na comercialização. E isso vai apertar agora, para não fechar as coisas. Por causa que foi mal vendido, nós não fizemos aquilo que nós comentamos ontem. Então eu errei na comercialização. Isso não é o mercado que ditou isso. Então nós temos que aprender a negociar. O produtor rural, ele fica um pouco mais arredio na hora de fazer negócio, travar mercado futuro. O senhor acredita que ali poderia ter dado uma solução talvez um pouco melhor em termos de rentabilidade agora? A gente não quer acreditar o que o mercado dita. Os caras comentam que vai dar problema e a gente acha que não vai ser. A gente pensa que sabe mais que o economista. E é isso que nós se atrapalhamos esse ano por causa disso. Erramos na comercialização. O senhor tem assistido a Agricultura BR, o senhor acompanha o programa, né? Eu acompanho. É bom. Eu acompanho. Então, o senhor Sérgio Tesser acompanha o programa, eles tinham essas informações a respeito da comercialização, né? De aproveitar alguns momentos, algumas janelas que foram mais favoráveis, né? Durante
o tempo, né, que está sendo desenvolvida essa safra 2022-2023. E é sobre esse assunto e também sobre como que esse relatório afeta os negócios aqui no Brasil que nós conversamos agora com Matheus Pereira, o titular da Pátria Agronegócios, participa conosco ao vivo pela internet. Matheus, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre ótimo tê-lo por aqui. E estava conversando com o produtor rural Tesser, lá em Goiás, aí na sua terra, e tinham vários produtores, eles estavam falando exatamente dessas pontuações, né, quando eles não seguiram um caminho ali que poderia trazer, talvez, um cenário um pouco mais favorável para o momento. Pensando nessas ações que já ocorreram, não tem como você rever, Matheus, e nesse relatório de oferta e demanda, o que nós podemos ver agora, a partir de agora, para a comercialização de soja e milho, começando pela soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazerão estar aqui contigo mais uma vez. Sinto na pele, né, o que o nosso compatriota aqui de Goiás, Tesser, né, deve estar sentindo por agora. Também sou produtor rural, já passei no passado por essa incapacidade, né, de realmente de ter alternativas, né. As alternativas, elas existem, né. Infelizmente, nada para recuperar o que já passou, apenas olhando de agora em diante. O mercado da soja atualmente é um mercado sob pressão por um inchaço de oferta. Isso já todo mundo já está ciente, né? Muito bem consolidada a informação. O mercado já entende que aqui no Brasil tivemos, né, uma safra recorde no país, o que acabou colocando, né, a oferta comercializável em aceleração durante esses últimos 4 meses de 2023. Porém, de agora em diante, a gente começa, né, a desenhar um cenário talvez de alívio aos preços, né? A gente tivemos aí o relatório, Fabiano, da última sexta-feira do USDA, que em pouco ajudou o mercado. O USDA, com todo o seu pragmatismo, né, na sua metodologia de levantamento de dados, acaba que em alguns momentos mais atrapalha do que ajuda. A gente teve na última sexta-feira o USDA publicando, né, já projeções estatísticas para a oferta de soja aqui na América do Sul para 2024. A gente está acabando de colher ainda a soja aqui nos extremos do país, né? Rio Grande do Sul, algumas regiões do Pará, que ainda estão em processo de colheita da soja, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já traz, né, suas projeções estatísticas para 2024. Não são estimativas, não são levantamentos baseados nas intenções de plantio, é apenas projeções matemáticas, né? Pegar o que cresceu no passado e projetar o crescimento para mais um ano. Constrói essas projeções apenas para criar comparativos com a safra nova norte-americana, que é a safra atual, né, dos Estados Unidos. Vale lembrar que o calendário comercial dos Estados Unidos, que está em processo agora da safra 2024, é o calendário que vai competir com a nossa soja somente colhida no ano que vem. Então, os norte-americanos acabam criando, né, esse pragmatismo na metodologia e que, infelizmente, que agora em pouco nos ajuda, né? Mostrar ao mercado que existem projeções de uma produção total no Brasil de acima de 160 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil nessa época do ano, em pouco alivia o excesso de oferta que a gente tem agora para ser escoado. Porém, quero levantar o ponto de atenção, Fabiano. O mesmo motivo que a gente tem hoje, né, auxiliando o desenvolvimento de plantio norte-americano, né, que é o quê? São temperaturas acima da média, chuvas abaixo da média, o que acaba acelerando, né, o processo de semeadura nos Estados Unidos por conta de física do solo, né? A gente sempre ressalta aqui que a física do solo norte-americana não é uma física que se adequa às chuvas, né, constantes durante o plantio, por conta dos elevados teores de argila e silt, né, que acaba acelerando o processo de compactação do solo quando úmido, acelera também o processo dificulta, né, a plantabilidade, entope muitos as linhas de plantio. Então, a seca durante o plantio nos Estados Unidos ela é até mais favorável, né, do que as chuvas excessivas e constantes. Então, no atual momento, o padrão climatológico ele desenha, sim, temperaturas acima da média, chuvas abaixo. Porém, a partir do dia 20 de maio, agora nesses próximos 5 dias, encerra a janela ideal de plantio dos Estados Unidos. Se esses mapas climáticos hoje, com temperaturas mais quentes do que o normal e falta de chuvas para o mesmo período, teríamos aí então, Fabiano, o mesmo que justificava hoje uma pressão, né, uma percepção de uma nova safra cheia nos Estados Unidos, poderá se tornar um grande ponto de atenção ao mercado,
que com a ausência de chuvas projetada, poderá justificar novas altas no mercado da soja, melhorando os preços em Chicago e trazendo melhoras aqui ao Brasil. Matheus, esse relatório, né, que dá para encontrar várias questões aqui que são de discussões, né? Há pouco até uma telespectadora perguntava da Argentina, o departamento não corrige os dados da safra 22-23, não batem com as bolsas de lá, a Bolsa de Comércio de Rosário, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mostra o estoque subindo muito para a próxima campanha, tanto para soja quanto para milho. Em relação à demanda, não há uma visão como essa, não tem uma estatística que você implementa sobre o que uma China, por exemplo, ou outros países do sudoeste asiático, que demandam por muita soja, o que eles podem crescer, pensando também em como que o consumo para essas populações, ainda que não aumentem, eles podem ser ampliados. Você acredita que esse é um relatório que trouxe efeitos mais negativos do que na prática, que para se confirmarem, por exemplo, isso para se confirmar ainda vai muito tempo? Fabiano, muito bom ponto levantado sobre a Argentina, né? O USDA acabou dando mais atenção para os ajustes, né, da safra norte-americana agora, que é o grande foco da atenção, deixando de lado o reajuste necessário para a safra argentina, né? Já existem agências estaduais dentro da Argentina estimando mais de 30 milhões de toneladas de quebras, colocando ali uma safra total na Argentina de soja de 20 milhões de toneladas, a pior safra da história argentina. Enquanto que o USDA ainda, né, com todo o seu conservadorismo, assim dizendo, né, acaba evitando os ajustes para a Argentina, dando atenção para os números norte-americanos. Então, como eu disse, né, o USDA agora do mês de maio mais atrapalhou o mercado do que auxiliou, que é o USDA que tem como objetivo a transparência de dados, né, infelizmente, mostrando projeções e não estimativas, acabou complicando muito a visão, né, do mercado de que agora sim a gente tem um excedente de soja no nosso Brasil. Temos sim, Fabiano. Esse excedente já está sendo consumido por preços extremamente deteriorados. A nossa soja hoje ela tem um deságio, né, um desconto sobre as ofertas da soja norte-americana de quase 20%. Até os grandes produtores de soja no planeta estão consumindo a nossa soja, como os Estados Unidos, a Argentina, por quebras produtivas e óbvias, né, que teriam que fazer aquisições aqui do nosso produto, mas as quedas aprofundadas estimularam a demanda a atingir patamares recordes. A gente tem hoje uma demanda acelerada pelo nosso produto, pela nossa oleaginosa, sim, só que o mercado ele ainda está engasgado, né, de tirar realmente esse grão de dentro do país e colocar para fora. Na visão da pátria, Fabiana, a gente já está muito próximo, né, de justificar novamente as altas, pois toda a problemática que justificou as quedas, ela está sendo solucionada, que é o engasgo logístico e a oferta comercializável. Dado importante, Fabiano, é que em janeiro de 2023 agora, a gente chegou a abrir o ano com mais de 120 milhões de toneladas da soja ainda nas mãos do produtor rural não comercializada. Só existiam ali 30 milhões de toneladas já vendidas. A gente nunca teve tanto volume para ser comercializado o grão. Em anos passados, a gente chegava com um total não comercializado, que era aquela soja não travada, muito aquém do que a gente chegou agora neste ano. Então, a gente inchou de não só a oferta total, a produção total, mas também a oferta comercializável, ainda disponível na mão de quem produz. Estamos esgotando, hoje a gente já tem cerca de 60 milhões de toneladas ainda na mão do produtor rural para ser comercializada. Porém, nesses próximos 2 a 3 meses, a gente vai esgotar dessas 60 milhões não comercializadas, algo em torno de 10 a 15 milhões, colocando novamente patamares de oferta comercializável a níveis estáveis, equilibrados, que justificariam sim uma melhora dos preços de agora em diante. Mais uma vez, o USDA de agora, por metodologia, acabou trazendo uma visão deturpada do que é o mercado hoje, projetando para uma safra 24, apenas matematicamente, colocando estatística na prática, a gente tem um possível inchaço de oferta. Hoje é totalmente prematuro afirmar que o Brasil, a Argentina, que está em processo de colheita ainda, poderá ter uma safra cheia em 2024. Então, o mercado tem que entender, e grande parte dele entende, né, por toda a experiência carregada, de que os números para o USDA, para um próximo ciclo produtivo 2024 aqui no Brasil, não passa de estatística matemática aplicada. Tá? Não são estimativas que, de fato, justificariam, né, uma certa euforia por um inchaço de oferta em mais uma safra que nem sequer foi semeada. A gente nem sequer acabou a colheita agora,
nem sequer colocou um novo grão no chão, uma nova semente. Você acompanha comigo agora o fechamento da soja em Chicago. Nós trazemos aqui soja em Chicago fechado nesta terça-feira. Pode colocar na tela. Soja hoje que operou com forte queda durante todo o dia. São os números que a gente traz em destaque. Pode, se a equipe tiver soja em Chicago, por favor. Soja não está pronto, não tem problema. Você acompanha comigo os dados. Hoje nós tivemos soja operando com queda de 2% até 1,5%, refletindo bastante um melhor cenário e a velocidade de plantio lá nos Estados Unidos. Com essas informações, eu peço desculpa de não ter trazido os dados de fechamento, mas hoje fechamos em queda com soja em Chicago. Vamos ficando por aqui. Na sequência, vem aí Fala Carlão, Agroclima e depois Jorge Zaidan com o programa Mais Pecuária. A todos, uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã.